Mas e o som das explosões antes do desabamento? Esta foi gravada depois que as torres gêmeas desabaram e antes da queda da Torre 7. Qual é o som de uma explosão? A maioria das pessoas não sabe porque nunca ouviu uma. Então, qualquer som mais alto pode ser uma explosão. 10 grandes edifícios foram parcialmente danificados ou destruídos no 11 de setembro. Por toda parte havia carros em chamas e tanques de gasolina explodindo. Mas havia alguma evidência das enormes cargas explosivas necessárias para derrubar a Torre 7? Em uma estrutura demolida por explosivos, encontraríamos esses tubos. É provável que se encontrasse a extremidade dessas cápsulas onde fica o elemento de retardo. Os investigadores da primeira averiguação feita pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a FEMA, chegaram ao local imediatamente. O Dr. Gene Corley era o investigador-chefe. Foi ele quem realizou a análise forense do atentado na cidade de Oklahoma, no incêndio de Waco e também no World Trade Center, todos objetos de teorias da conspiração. Examinamos tudo. A implosão foi descartada porque não encontramos nenhuma evidência de demolição controlada. Procuraram por evidências? Procuramos sim, e não descobrimos evidências de demolição controlada. Cada centímetro do local foi vasculhado por centenas de pessoas. Ninguém viu sinais de explosivos. Em Utah, há um cientista que oferece uma explicação. Sua teoria é tão polêmica que ele teve de abandonar seu emprego como professor de física. Stephen Jones acredita ter encontrado indícios da existência de um explosivo não convencional na poeira do World Trade Center. É como se fosse um DNA em uma investigação. A poeira absorve todas as informações do que provocou o desabamento. Todas as informações estão nela, implorando para que sejam analisadas. O professor Jones acredita que houve uma conspiração para destruir a Torre 7 e as Torres Gêmeas com o uso de uma estranha substância que pode literalmente derreter o aço. A termita causa uma reação química muito ativa. Ela produz esferas de ferro derretido. O padrão químico, as digitais da termita, as esferas que ela gera, combinam com as esferas que vi na poeira do World Trade Center. Tanto a poeira quanto a termita contém óxido de ferro e alumínio. O que acha? Eu diria que ela derreteu toda a lateral, que atravessou o alumínio. Quando a termita reagiu, ela lançou ferro derretido no ar e formou gotas devido à superfície de tensão. Então elas se solidificaram e formaram essas pequenas esferas. Estas esferas de ferro só podem formar-se em temperaturas muito elevadas. Os incêndios nos escritórios da Torre 7 durante o 11 de setembro não foram tão quentes. O professor Jones está convencido de que as esferas foram formadas por termita, que gera temperaturas extremas. Quando um avião da NASA sobrevoou o Marco Zero, as temperaturas registradas eram extraordinariamente altas. A temperatura mais alta na Torre 7 foi de 727 graus centígrados. Mas isso foi 5 dias depois do 11 de setembro, quando os bombeiros já haviam lançado enormes quantidades de água no local. Houve relatos de metais incandescentes entre os escombros. Mas há outras explicações para as esferas de ferro. Elas podem ter vindo das tochas de corte usadas depois do 11 de setembro para tirar os escombros do local, ou por algum trabalho de construção anterior. Os materiais e as tecnologias não estavam lá. Se estivessem, eu saberia. Mark Loiseau não é imparcial porque tem uma clientela muito rica. Ele também trabalha para o governo federal. Ele não pode simplesmente assumir que foi uma demolição controlada se não quiser perder muitos de seus principais clientes. Mas outras pessoas foram ainda mais longe e acusaram Mark Loiseau de fazer parte da conspiração. Fiquei perturbado com o 11 de setembro, com tudo isso. Mas acho que há formas de aceitar isso e formas de não aceitar. E não é correto aterrorizar as pessoas, pessoas corretas, como as que trabalham aqui, e os membros de sua família.
Esta é uma das únicas imagens da face sul do edifício. Ela mostra toda a lateral envolvida em fumaça. Até este momento, a maioria das pessoas havia visto apenas os outros lados, onde há danos muito menos óbvios. Richard Rutanz teve de avaliar os danos da Torre 7 e só viu a face sul logo depois que a Torre Norte desabou, atirando escombros em sua direção. Eu vi os andares superiores da Torre 7. Dava para ver colunas destruídas, andares desabados, muita fumaça saindo e fogo. Os andares de cima viraram um inferno. Ele teve de entrar no prédio para avaliá-lo. Dava para ouvir o prédio ranger sobre nós, as coisas caindo. Dava para ouvir o fogo ardendo. Vimos colunas penduradas nos tetos, buracos enormes nos pisos acima da gente. Um elevador tinha sido arrancado do poço e estava no corredor. Eram indícios claros do enorme impacto que a queda da Torre 1 teve sobre a Torre 7. Outro bombeiro que estava lá naquele dia tem certeza do que testemunhou. Vimos o fogo e a fumaça no lado sul da Torre 7. Havia muitos danos e uma incrível quantidade de fumaça. Não sei dizer em que andar ela terminava. E ele também viu o lado leste da Torre 7. As janelas do 10º ao 15º andar da Torre 7 começaram a ceder por causa do fogo intenso. Eu olhei para aquilo e pensei, tem muito fogo aí, ninguém vai conseguir apagar esse incêndio. Após saber que nada poderia ser feito para salvar a Torre 7, ele saiu do prédio e preparou-se para o desabamento. Parecia o ruído de um motor a jato. Olhando para o alto dos prédios, dava para ver o topo da Torre 7. Então ela começou a tremer e desapareceu. Ela caiu em 8 ou 9 segundos. Ela sumiu. Eu vi o fogo, vi os danos. E foi o suficiente para mim. Nunca vi nenhuma carga. Nunca ouvi nenhuma sequência de explosões. E nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Só muito tempo depois. As informações estão nela, implorando para que sejam analisadas. O professor Jones acredita que houve uma conspiração para destruir a Torre 7 e as Torres Gêmeas com o uso de uma estranha substância que pode literalmente derreter o aço. A termita causa uma reação química muito ativa. Ela produz esferas de ferro derretido. O padrão químico, as digitais da termita, as esferas que ela gera, combinam com as esferas que vi na poeira do World Trade Center. Tanto a poeira quanto a termita contém óxido de ferro e alumínio. O que acha? Eu diria que ela derreteu toda a lateral, que atravessou o alumínio. Quando a termita reagiu, ela lançou ferro derretido no ar e formou gotas devido à superfície de tensão. Então elas se solidificaram e formaram essas pequenas esferas. Estas esferas de ferro só podem formar-se em temperaturas muito elevadas. Os incêndios nos escritórios da Torre 7 durante o 11 de setembro não foram tão quentes. O professor Jones está convencido de que as esferas foram formadas por termita, que gera temperaturas extremas. Quando um avião da NASA sobrevoou o Marco Zero, as temperaturas registradas eram extraordinariamente altas. A temperatura mais alta na Torre 7 foi de 727 graus centígrados. Mas isso foi 5 dias depois do 11 de setembro, quando os bombeiros já haviam lançado enormes quantidades de água no local. Houve relatos de metais incandescentes entre os escombros. Mas há outras explicações para as esferas de ferro. Elas podem ter vindo das tochas de corte usadas depois do 11 de setembro para tirar os escombros do local, ou por algum trabalho de construção anterior. Os materiais e as tecnologias não estavam lá. Se estivessem, eu saberia. Mark Loiseau não é imparcial porque tem uma clientela muito rica. Ele também trabalha para o governo federal. Ele não pode simplesmente assumir que foi uma demolição controlada se não quiser perder muitos de seus principais clientes. Mas outras pessoas foram ainda mais longe e acusaram Mark Loiseau de fazer parte da conspiração. Fiquei perturbado com o 11 de setembro, com tudo isso. Mas acho que há formas de aceitar isso e formas de não aceitar. E não é correto aterrorizar as pessoas. Pessoas corretas, como as que trabalham aqui,
e os membros de sua família. Esta é uma das únicas imagens da face sul do edifício. Ela mostra toda a lateral envolvida em fumaça. Até este momento, a maioria das pessoas a mente altas. A temperatura mais alta na Torre 7 foi de 727 graus centígrados. Mas isso foi 5 dias depois do 11 de setembro, quando os bombeiros já haviam lançado enormes quantidades de água no local. Houve relatos de metais incandescentes entre os escombros. Mas há outras explicações para as esferas de ferro. Elas podem ter vindo das tochas de corte usadas depois do 11 de setembro para tirar os escombros do local, ou por algum trabalho de construção anterior. Os materiais e as tecnologias não estavam lá. Se estivessem, eu saberia. Mark Loiseau não é imparcial porque tem uma clientela muito rica. Ele também trabalha para o governo federal. Ele não pode simplesmente assumir que foi uma demolição controlada se não quiser perder muitos de seus principais clientes. Mas outras pessoas foram ainda mais longe e acusaram Mark Loiseau de fazer parte da conspiração. Fiquei perturbado com o 11 de setembro, com tudo isso. Mas acho que há formas de aceitar isso e formas de não aceitar. E não é correto aterrorizar as pessoas, pessoas corretas, como as que trabalham aqui, e os membros de sua família. Esta é uma das únicas imagens da face sul do edifício. Ela mostra toda a lateral envolvida em fumaça. Até este momento, a maioria das pessoas havia visto apenas os outros lados, onde há danos muito menos óbvios. Richard Rutanz teve de avaliar os danos da Torre 7 e só viu a face sul logo depois que a Torre Norte desabou, atirando escombros em sua direção. Eu vi os andares superiores da Torre 7. Dava para ver colunas destruídas, andares desabados, muita fumaça saindo e fogo. Os andares de cima viraram um inferno. Ele teve de entrar no prédio para avaliá-lo. Dava para ouvir o prédio ranger sobre nós, as coisas caindo. Dava para ouvir o fogo ardendo. Vimos colunas penduradas nos tetos, buracos enormes nos pisos acima da gente. Um elevador tinha sido arrancado do poço e estava no corredor. Eram indícios claros do enorme impacto que a queda da Torre 1 teve sobre a Torre 7. Outro bombeiro que estava lá naquele dia tem certeza do que testemunhou. Vimos o fogo e a fumaça no lado sul da Torre 7. Havia muitos danos e uma incrível quantidade de fumaça. Não sei dizer em que andar ela terminava. E ele também viu o lado leste da Torre 7. As janelas do 10º ao 15º andar da Torre 7 começaram a ceder por causa do fogo intenso. Eu olhei para aquilo e pensei, tem muito fogo aí, ninguém vai conseguir apagar esse incêndio. Após